Olá, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem facilidade ou dificuldade de entender a Bíblia quando você a lê? Muitas pessoas me procuram e dizem que queriam entender mais a palavra, que queriam ter mais facilidade de compreender o que as escrituras dizem. E hoje, no vídeo de hoje aqui, eu quero trazer algumas dicas muito importantes que vão ajudar você a ter uma compreensão um pouco maior sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre quem Deus é. São coisas importantíssimas quando lemos a palavra de Deus. E eu faço isso porque nós começamos a falar sobre disciplinas espirituais e o primeiro tópico abordado aqui é devocional. E se você não viu o último vídeo que eu postei, eu falei sobre a devocional e sobre três coisas que precisam acontecer na devocional, que é oração, meditação profunda na palavra de Deus e também autoexame. E hoje eu quero falar aqui sobre meditação na palavra de Deus, como você pode, com essas dicas, extrair o que é a vontade de Deus e o que Deus espera de você a partir daquela leitura. Porque na devocional acontece uma comunicação. Você fala com Deus e Deus fala contigo. Não, talvez em voz audível, como eu estou falando contigo, mas certamente Deus falará ao teu espírito e você terá convicção de que Deus, de fato, está falando contigo ali. Tá? Então você quer essas dicas, quer receber essas dicas, eu te convido, fica comigo até o final do vídeo e depois me diga se valeu ou não a pena, tá? Eu quero te incentivar também a deixar o seu like aí, se esse vídeo contribuir de alguma maneira para a sua edificação. Deixe um comentário, caso queira, e também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também recebam essas dicas. Deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça, você é muito bem-vindo aqui. Vamos às dicas, tá? Primeira coisa na devocional que você precisa fazer, e é uma coisa que sempre vai acontecer. A Bíblia recomenda, né? Paulo falando, a igreja ele diz, orai sem cessar. Então você já sabe que a oração é algo que precisa fazer parte da tua vida, fazer parte das tuas rotinas, fazer parte de tudo que você fizer. Tiago diz, antes de tudo se façam orações, ou seja, a oração precede qualquer ação. A própria palavra diz oração. Então, orar precede a ação. Essa é uma dica muito importante. Então, devocional, você já sabe que é aquele tempo separado intencionalmente para você desenvolver a sua comunhão com Deus. E desenvolver a comunhão com Deus é, além de tudo, um mandamento, né? Pedro, falando na sua segunda carta, ele diz, mas antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. E as disciplinas espirituais irão ajudar você a crescer exatamente na graça e no conhecimento do Senhor. Então, oração. Mas como será essa oração na devocional? A oração antes da meditação na palavra é aquela oração que fazemos pedindo ao Senhor sabedoria, iluminação do Espírito Santo, entendimento do que a palavra de Deus quer falar naquilo que vamos ler. Tá? A palavra de Deus, Paulo falando à igreja em Corinto, ele diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente e que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, se você entende que a Bíblia é algo espiritual, que apesar de ser um livro físico com escrita humana, ela é inspirada por Deus, conforme diz Tiago, Timóteo, né, na verdade, Paulo a Timóteo, então você vai compreender que a palavra de Deus, ela não é somente natural, ela é espiritual. Então ela tem a
parte natural e ela tem a parte espiritual. E assim, muitos cristãos não conseguem experimentar a parte espiritual, porque ficam apenas no natural. E a parte espiritual ela vai ser discernida espiritualmente. Então você precisa fazer essa oração pedindo ao Senhor que o Espírito dele que habita em você traga esse entendimento, ilumine a sua mente, ilumine o seu coração para entender a palavra de Deus. Então você separa uma porção da palavra de Deus para fazer a leitura. Existe dois tipos de leitura que normalmente você vai fazer. Uma é a leitura ampla, ou seja, você vai fazer uma leitura numa porção grande das Escrituras. Na devocional, normalmente nós não fazemos essa leitura grande. Essa leitura grande nós fazemos num outro tempo separado para a gente ler toda a palavra. É a visão ampla, é aquela visão de cima, né, que você consegue ver todo o panorama, a visão panorâmica, a leitura panorâmica. Tá? Mas na devocional, normalmente, nós vamos pegar pequenas porções para fazer a leitura. Então, você vai fazer a leitura dessa pequena porção, pode ser um capítulo, por exemplo, e fazer essa leitura tranquilamente, ou seja, sem pressa, sem ansiedade, sem aquela vontade, às vezes, de sair do quarto ou daquele ambiente que você está ali. Então faça sem pressa, faça com calma, porque você está num momento de comunhão com seu amigo. Então, geralmente, quando estamos com um amigo que gostamos muito, a gente esquece do tempo. E isso precisa acontecer na nossa devocional. Fez a leitura? Revise isso mentalmente. Ou seja, você fez a leitura tranquila, agora você não vai olhar para a Bíblia, você vai fazer uma lembrança mental daquilo que você leu. E é interessante quando você faz isso, porque normalmente vai vir à tua memória partes marcantes daquele texto, coisas que chamaram a sua atenção. Perceba que isso é um sinal de que talvez Deus esteja querendo falar contigo através daquilo que você se lembrou, tá? Então faça isso. Fez a leitura, tente revisar isso mentalmente. Aquilo que chamou a atenção, se você tiver um caderninho do lado, você anote. Anote para quê? Para que você medite naquilo ali, tá? Então revisou mentalmente, agora você faça perguntas ao texto. Eu vou sugerir aqui 3 perguntas muito importantes que vão fazer você ter uma compreensão maior sobre o texto lido. Primeira pergunta: o que o texto revela sobre Deus? A Bíblia é um livro de revelação, onde Deus revela quem Ele é, onde Ele revela quem nós somos e onde Ele revela qual é a sua vontade. Então as 3 perguntas estão aí. Primeiro, o que esse texto revela sobre Deus? Você vai fazer anotações. Tudo que você pensar, tudo que você entender sobre o que aquele texto diz sobre Deus, você anota. Segunda pergunta, o que o texto diz sobre mim? O que a Bíblia revela sobre nós na leitura que acabamos de fazer, que fizemos? Faça essas anotações também. A terceira pergunta é: o que Deus espera de mim nesse texto? Tá? Então, você vai encontrar quem é Deus, você vai encontrar quem é você e você vai encontrar o que Deus espera de você. Então, você vai fazer essa leitura. Por exemplo, vamos aqui um exemplo prático. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara... Você conhece o Salmo, tá? Então você começa a meditar. O que você lembrou?
quem é Deus nesse texto? Ele é pastor. Ele é o meu pastor particular. Então você tem um entendimento ali. Esse pastor, como ele é? O texto diz, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, ele é um pastor que provê nas minhas necessidades. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. O que eu necessitar, eu tenho nele. Ele é a fonte das minhas necessidades. Ele me guia a pastos verdejantes, ele me leva a águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da sua justiça, ou seja, ele é justo. Então você está sabendo aqui um monte de coisa sobre Deus. Quem sou eu? Nesse texto, se ele é o pastor, eu sou a ovelha. E o que é a ovelha? A ovelha é essa que ouve a voz do pastor, que se submete, que é guiada por esse pastor. E o resultado, né, para mim, sobre isso é que eu tenho provisão. O que eu espero, o que Deus tem para mim, né, é que essa relação seja verdadeira. Então você vai descobrindo, né, várias coisas sobre quem Deus é, sobre quem você é. Terceira pergunta, nesse texto, o que Deus espera de mim? E eu vou fazendo a leitura e eu entendo ali que o pastor espera de mim é obediência, é confiança, né? Porque ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, confiança. Fidelidade, lealdade, são coisas que o pastor espera de mim, que sou ovelha. Você entendeu como é que funciona essa meditação? Então, quando você tem essas anotações, é bom que você tenha um caderninho, porque você está fazendo uma devocional, você vai ampliando a sua visão sobre Deus, o seu conhecimento sobre Deus, você vai ampliando o seu conhecimento sobre você mesmo nessa relação com Deus, porque a gente está falando de uma relação entre Deus e o homem, tá? E você também vai entender o que Deus espera de você, tá? O que você espera de Deus também, porque isso vai caber, tá? Então, quando você tem essa compreensão, você tem uma ampliação, um crescimento na graça e no conhecimento. Mas aí eu pergunto, isso tudo adianta se não houver prática? Precisa praticar. Você aprendeu. Por que você aprendeu? Para que você pratique. Porque fazendo o que aprendemos é que nós recebemos o favor de Deus nas nossas vidas. Então, a quarta dica para você sobre devocional é para que você use o que você aprendeu para moldar o seu caráter. Você está sendo moldado por Deus. Se você crê em Deus, se você ama a Deus, Deus está te moldando. Deus está quebrando o que precisa ser quebrado e Ele está fazendo um vaso novo. Ele está construindo, Ele está fazendo em você uma metanoia, que Paulo fala em Romanos 12, mudando a sua mente, e através da mudança da sua mente está mudando os seus comportamentos, para que você seja uma testemunha viva do Senhor aqui na Terra, para que você seja um exemplo para as outras pessoas do que o ser humano deve ser. Então a quarta dica é essa, use o que você aprendeu para moldar o seu caráter, tá? A dica extra que eu dou sempre é faça anotações, porque a sua mente ela sempre vai estar recebendo outras informações. Então, aquilo que você recebeu hoje, talvez amanhã você esqueça, mas se você tiver anotado para revisão, né, coloca num lugar de oração, né, é interessante que você tenha um lugar reservado para isso, então você faça essas anotações e colhe num lugar que você possa ver, para que
para que isso seja internalizado, para que isso fique bem superficial na tua mente, para qualquer momento que você precisar, você vê. Quando eu digo superficial, é para que isso esteja bem latente, né? Bem latente na sua lembrança, na sua memória imediata, tá? Porque se você faz uma leitura, um estudo, alguma coisa, algumas dessas informações elas vão para a tua memória mais interna e às vezes você vai lembrar e às vezes você não vai lembrar. Então, se você tem anotações e se essas anotações estão expostas, né, em lugares visíveis, isso vai sempre fazer com que você se lembre, né, do que você estudou ali. Então, a devocional é uma dessas disciplinas espirituais muito poderosas para que eu e você, que amamos a Deus, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. É fundamental a gente ter constância nisso. A devocional deve ser feito todos os dias e um grande comparativo, né, sobre essa necessidade de ter a devocional todo dia é aquela lembrança que temos do maná que caía no deserto todos os dias e o maná de um dia não servia para o outro. É, porque todo dia o povo tinha que ir colher, ou seja, precisavam uma ação, eles precisavam sair de casa para colher o maná. Assim também, na devocional, nós devemos ter essa ação de ir ao Senhor e ali, né, o maná cai, ali você recebe revelação de Deus que Ele quer, né, trazer para você. Tá bom? Então, se você gostou, né, desse vídeo, se você gostou das dicas, tá? Deixa um comentário aí, aquilo que você já pratica, o que você não pratica, mas agora vai praticar, porque você aprendeu, tá? Eu gostaria muito de saber, de receber de você esse feedback, tá bom? Então, curta o vídeo, isso ajuda. Tem muitas pessoas aqui que recebem os meus vídeos, que assistem, que até gostam, mas não curtem, né? É um gesto simples que ajuda com que o YouTube, né, os seus mecanismos, eles entendam que esse tema é relevante e assim ele compartilhe com outras pessoas, tá? Compartilhe também o vídeo com outras pessoas, se você deseja abençoar essas pessoas com esse conhecimento que você recebeu. Se foi bom para você, divida isso com outras pessoas. Não retenha para você. Certamente Deus vai multiplicar na sua vida, tá? Então são essas 3 ações bem simples que eu peço a você: curtir, comentar e compartilhar, para que o mecanismo do YouTube entenda e recomende isso para outras pessoas, tá bom? Deixa eu orar por você, por mim. Pai querido e amado, nós te louvamos, agradecemos o Senhor porque o Senhor é bom e fiel. Obrigado por esse momento que tivemos aqui e eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo conduza os teus filhos a um crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Revela a eles, Senhor, coisas ocultas e escondidas, coisas maiores do que eles receberam até agora. Eu oro assim e já te agradeço porque eu sei que essa é a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica na paz e até o próximo vídeo. Vou continuar falando sobre devocional, trazendo também outras dicas do que você pode fazer no teu devocional para que você tenha esse momento muito mais poderoso a cada dia. Deus abençoe tua vida.